Bom dia, eu sou o Carlos, conheci o Carlos Vendinha, sou de Candelária e eu estava lendo a palavra de Deus e veio na minha mente sobre que muitas pessoas hoje em dia não acreditam em Deus. Eu conheço vários amigos, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, mas temos prova que Deus existe, através da Sagrada Escritura. E sim, Deus existe. E a Bíblia nos dá razões para acreditar nisso. Deus é real. E aí eu fui fazer um estudo no Google referente a isso, para poder falar alguma coisa referente se Deus existe. E Deus é real. E podemos conhecê-lo pessoalmente. Precisamos de quê? De fé para acreditar em Deus. Mas a nossa fé não precisa ser cega. Deus se revela à humanidade. Uma coisa que todas as religiões têm em comum é a sua crença no sobrenatural. Mas a diferença do cristianismo, dos cristãos, é que acreditamos que Deus se revela a nós e procura estabelecer um relacionamento com cada pessoa. Ao longo dos tempos, da história, muitas pessoas passaram a crer em Deus ao analisarem a Sagrada Escritura. E aí se converteram. O que é se converter, né? Se converter significa mudar de direção, transformar-se ou mudar a própria vida. Aí se chama se converter, né? Até mesmo intelectuais, cientistas e alguns ateus ferrenhos, né? Se convertem. Por quê? Porque há evidência, e é forte essas evidências sobre Deus, a existência dele. Algumas evidências se encontram na Bíblia para a existência de Deus. Como é que Deus se revela? No nosso universo é incrível. Desde o movimento das galáxias, a composição dos átomos. Tudo tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar, a sua função, a complexidade, a beleza e o tamanho de nosso mundo. São um testamento, um documento, que nós vemos ao poder e à glória de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifesta através da criação de maneira que não temos desculpa para negar a sua existência. Por exemplo, Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpa para o homem sobre a inexistência de Deus. Através de tudo que nós vemos, foi ontem que eu fiz uma live referente, que eu estava lá no meu irmão, na chacrinha, mostrando as árvores, as plantas frutíferas, uma limpeza que estava sendo feita lá. Que coisa mais linda é a natureza. Alguém está por trás de tudo isso. Deus está por trás de tudo isso. Então, no mínimo, a compreensão de quão pouco sabemos sobre o nosso mundo é uma razão para aceitar a possibilidade da existência de Deus. Se há tanta coisa que não conhecemos e com a qual nunca tivemos contato, será que uma pessoa pode dizer com certeza que Deus não existe somente porque nunca teve contato físico com ele? Será? O anseio pela eternidade, por que queremos tanto sobreviver? O instinto de sobrevivência orienta muitas pessoas de nossas ações, mas não faz sentido em um mundo sem Deus. Sem Deus, nada existe. Não existimos. Então, a eternidade
também não existe. O universo surgiu do caos e vai acabar em destruição, mesmo se conseguirmos viver bilhões de anos. No fim, tudo será destruído, está na palavra. É impossível nós vivermos para sempre. Mesmo assim, estamos obcecados com a eternidade. Cada ser vivo procura sobreviver e passar seus genes à próxima geração. E os seres humanos são as criaturas que mais fazem para sobreviver. Tentamos adiar a morte mais e mais. Enchemos a terra com pessoas e procuramos desesperadamente reverter a morte. Por quê? Porque no mundo todos nos revoltamos com a morte. Não é assim que o mundo devia ser. Todos queremos viver eternamente, apesar de, sem Deus, isso ser uma ideia ridícula. Mas a Bíblia diz que esse desejo vem de Deus. Onde é que nós podemos ver? Vamos ver aqui, Eclesiastes 3:11. O que é que diz ali? Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. O nosso Deus, ele é eterno, é o dono de toda a vida. Somente através de Deus podemos viver para sempre. Não tem outra maneira. O anseio pela eternidade é o anseio por Deus. Ansiar por Deus e viver na eternidade. Aí sim, pois a promessa de Deus. O primeiro homem, podemos ver, era para viver para sempre, mas o homem pecou. E a morte veio ao homem. As doenças, as enfermidades, mas nós temos ainda um plano de vida de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que veio para salvar o homem. Assim como Cristo ressuscitou e ficou 40 dias entre nós, depois subiu ao céu, isso aí é o testemunho para nós também. Então, se Deus não existe, como pode Jesus Cristo ter ressuscitado, né? No entanto, centenas de pessoas afirmaram ter visto Jesus depois que ele morreu. Ele ficou 40 dias aqui, depois da morte. Podemos ver, vamos ver aqui, 1 Coríntios 15, do 3 ao 7. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a quem? A Tiago. Amém? E muitas dessas pessoas foram perseguidas, presas e até mortas por afirmarem que tinham visto Jesus Cristo ressuscitado. Mas elas não desmentiram. Nós devemos fazer parte desse grupo. Nunca negar Jesus Cristo. A hora que nós negarmos Jesus Cristo, na palavra, né, fala ali, como é que ele vai nos reconhecer se nós não reconhecemos ele? Amém? Com sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus, é impossível alguém ressuscitar. A morte não é reversível. Especialmente 3 dias depois, Jesus é a grande prova que Deus existe. Então a morte não é reversível. Então, sim, milagres acontecem. A Bíblia conta sobre muitos milagres que aconteceram ao longo da história, desde curas, a multiplicação de comida, né, que vemos dos peixes, dos pães. Onde é que podemos ver aqui? Vamos ver Mateus 11, 4 ao 6. E Jesus respondeu: voltem
e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, pregada aos pobres. A palavra para nós, aqueles que aceitam, humildes de coração. Então, Mateus 11, 4 ao 6 diz isso. O nome de Deus, coisas impossíveis têm acontecido, em nome de Jesus Cristo. E isso não aconteceu apenas no passado. Deus continua fazendo milagres até hoje. Pelo poder de Deus, pessoas são curadas, relacionamentos são restaurados, vícios são quebrados e vidas são transformadas. Há um Deus que faz o impossível para nós. Deus faz o impossível acontecer. Deus não fica distante da humanidade. Deus não se limita a nos dar provas de sua existência no mundo à nossa volta. Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Se nós queremos mesmo saber se Deus existe, peçamos a Ele, que Ele se revele a nós. O resultado poderá nos surpreender. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco, um a um. Essa é a melhor forma de descobrir se Deus existe. Podemos ler Hebreus 11, 22. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo, quer dizer, a saída do Egito, né, o êxodo, para a terra prometida. Então, pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Uma questão de fé. Existem muitas razões para crer que Deus existe, mas, no fim, tudo depende do crer. Disso mesmo. Crer é a palavra verdadeira, pela fé. Há pessoas que acreditam sem terem provas. E há pessoas que se recusam a acreditar em Deus, mesmo diante de um monte de evidência sólida, verdadeira. Não somos assim tão racionais quanto gostaríamos de ser, né? Então, não somos assim tão racionais quanto gostamos de pensar. Crer em Deus não é suicídio intelectual da cabeça, ninguém vai morrer por causa disso. Mas mesmo diante de muita evidência, ainda temos de tomar um passo de fé. A certeza só vem pela fé, que fé é crer naquilo que não se vê, né? Fé. Então podemos ler Hebreus 11:1. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Das coisas que não vemos. A fé é isso. Crer naquilo que não se vê, no futuro, nas coisas espirituais. Então, sem fé somente temos probabilidades. A decisão é nossa, né? Nós podemos viver crendo que Deus não existe, podemos viver procurando outras explicações para a evidência. Ou, né, nós podemos crer em Deus, de verdade mesmo, e ter uma vida transformada por Ele. E Deus vai transformar nossa vida. Hebreus 11:6. Sem fé, olha bem essa palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa as pessoas, né? Ele recompensa aqueles que o buscam. Então temos que ter fé para receber de Deus, crer nele. Devemos analisar tudo com cuidado e fazermos nossa escolha. Amém? Então tudo depende de nós. Então, eu tentei falar algumas coisas que me veio no meu coração hoje. Será que Deus existe? E Ele existe, não tem como dizer que não. Porque um dia nós estaremos na presença do nosso Deus poderoso,
E daí nós vamos estar perante Ele. E vai vir a pergunta, né? Por que não creste? E ver Deus na nossa frente e tudo, falando conosco na presença de Jesus. E naquela hora, é aquela palavra que é dita, né? Afastai-vos de mim, né? Vós que praticais a iniquidade, não cresces em mim, e Deus vai dizer, tudo eu te mostrei a natureza, as coisas criadas, porque nos céus e na terra, podemos ver a terra, né? A terra, ela gira em redor de si, onde tem os dias, tem os meses, os anos, e a terra gira através de um eixo. Quem é que colocou esse eixo na terra? Que a terra gira tão certinha, em volta dela, tudo certinho. As coisas criadas, os animais, os elétrons, tudo, as coisas que acontecem. O centro da Terra, que no caso tem atração, uma atração que nos puxa para ficarmos aqui na Terra, senão nós seríamos lançados no espaço. Alguém criou tudo isso. Como é que... Sim, a pessoa pode dizer, mas as enfermidades, as dores, criança, tudo. Mas tudo aconteceu por causa do pecado do homem. Mas vai vir a recompensa depois daquele que crê em Deus. Se nós começarmos a pensar nas enfermidades de criança, porque tem câncer, tem aquilo, tem tudo, qual vai ser a nossa recompensa depois? Devemos estudar a Sagrada Escritura para saber por que as coisas acontecem. Porque tem as enfermidades. Hoje, na verdade, trocaram o verdadeiro pelo errado. Muitas pessoas hoje em dia creem no errado como se fosse verdade. É o que está acontecendo. As pessoas apostataram da verdadeira fé, da verdade, se distanciaram daquilo verdadeiro que é de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Então eu trago essa palavra de hoje para nós meditarmos da existência de Deus, crer nele, crer na palavra, crer que Jesus Cristo veio a este mundo e Ele está no meio de nós. Cristo não está crucificado numa cruz. Ele está livre, a cruz está vazia. Jesus Cristo é a ponte até Deus, até o Pai. Ele é o nosso advogado. Até eu fiz uma live esses dias referente ao nosso advogado, Jesus Cristo, perante o Pai. Se nós errarmos todo dia, Cristo é grandioso e nos perdoa, não importa o que façamos. Ele vai nos perdoar sempre. Mas temos que crer. Na hora que nós pedimos perdão, ficaremos limpos, que nem a neve. Porque naquela oração que nós pedimos perdão para Deus, a gente pede perdão para Ele, me perdoa, Senhor. Tudo que eu fiz de errado nesse dia, tudo que eu fiz, poderoso Deus, que me distanciou de Ti nesse dia, porque o pecado nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus estava sempre a falar com ele, todo dia, com Adão e Eva. E aí eles erraram. E Deus procurou ele para conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva fugiram, ficaram escondidos no meio do mato, como diz o outro, né? Eu falo. E daí, Deus, onde é que tu estás? E ele estava escondido. Oh, Senhor, estou escondido aqui porque eu pequei, eu errei. E nós erramos todo dia. E Deus é grandioso em nos perdoar o pecado. E todo dia nós fizermos isso, Deus nos dá uma chance, porque Jesus falou com os apóstolos. Oh, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, às pessoas que fazem algum mal para mim? E Deus diz que é infinitamente. Nós temos que perdoar. Imagina Deus. Sendo Deus, Ele é perfeito. Quantas vezes Ele vai nos perdoar para do dia a dia? Amém? Então, essa é a palavra de Deus que eu digo para todos, ó, Deus existe. E se você quiser fazer uma oração agora, porque lá na igreja que eu vou, na Cruzada Pentecostal, várias vezes os irmãos têm me colocado para orar, até para levar para a palavra introdutória, porque na palavra introdutória é antes da pregação verdadeira. E na palavra introdutória existe uma limitação de tempo para nós falarmos. Até o pastor Jorge, lá da igreja onde eu vou na Pentecostal, ele sempre diz que existe um limite da palavra introdutória, que é antes da pregação, que a pregação é mais livre, para nós falarmos alguma coisa. Eu geralmente, às vezes, me passa levar uma palavra para explicar, porque geralmente a gente vai levar uma palavra e não explicar, aí não dá, tem que levar a palavra e que Deus colocar no coração, falar sobre a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus, nós temos que ter liberdade no Espírito de falar o que Deus tem colocado no coração. E eu vou fazer uma oração aqui para as pessoas que quiserem receber a oração. Então,
eu peço que você coloque um copo d'água no lado, para Deus abençoe, vou dar um tempinho, né? Para você colocar um copo d'água. Ou você tem uma pessoa doente que está no hospital, em sua casa, dor de estômago, dor na cabeça, em qualquer lugar, você pode colocar a mão na cabeça também. E eu vou fazer uma oração para Deus abençoar. Porque nós devemos orar, a palavra diz, né, que orar todo dia. Porque nós temos que se preparar para a vinda de Deus, de Jesus Cristo, que Ele está às portas, com tudo que está acontecendo, que nós vemos, os nossos olhos vivos, coisas horríveis. Então temos que nos aproximar de Deus e pedir perdão todo dia para nossos pecados, orar pelas enfermidades, que foi falado antes ali, orar pelas enfermidades, pelas dores, todo dia. Às vezes, mas não aconteceu cura nenhuma hoje. Mas Deus tem seu tempo, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que é bom para nós, Ele que sabe. Então vamos interceder, vamos. O que é orar? Orar é falar com Deus, que seria parlar, falar, colocar nossa necessidade na presença do Senhor. Então, eu vou fazer uma oração. Você já colocou um copo d'água, um pano, aí para colocar na pessoa que está doente no hospital, em algum lugar. Vamos orar então, em nome de Jesus. Poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Jeová Deus poderoso, nós estamos aqui, Senhor, a falar contigo agora, que seria falar diretamente com Deus, que a oração é falar com Deus. E eu te peço, ó Deus, através desse falar contigo agora, que o Senhor venha agora através dessa pessoa, pode ser, quem sabe vai ser só uma pessoa que vai olhar essa live, se Deus existe, mas nessa oração, se nós se falar contigo, eu te peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa com teu poder, porque muitas enfermidades nós sabemos que são físicas, ou muitas vezes são brechas que nós deixamos na nossa vida, Senhor, que o Satanás, o diabo, que é o anjo caído, que foi contra ti, Senhor, que veio a este mundo, que foi derrotado pelos seus pecados, e foi transformado, foi preparado, o inferno preparado para ele e seus seguidores, que tenta colocar enfermidades naqueles que creem em Deus. Mas aquele que crê em Deus, o Satanás, o diabo, não tem poder. Mas nós abrimos brecha muitas vezes, e ele vem e coloca enfermidades também, não só físicas do dia a dia, mas em nome de Jesus eu oro e peço a Deus poderoso agora, que estenda a sua mão poderosa agora, Senhor. E nessa água, nesse pano que está ali agora, que o Senhor coloque agora, Deus poderoso, o teu poder de cura, em nome de Jesus, que essa pessoa vai usar, Jesus, tomar essa água abençoada agora, que nem o tanque de Betesda, que quando aquele homem estava doente, ele entrou ali e foi curado. Deus continua a curar, Deus tem sua maneira. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora, tocada pelo poder de Deus, e que toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento agora pelo sangue de Jesus, que tem poder derramado na cruz, essa pessoa seja tocada agora e curada, toda enfermidade, toda essa ansiedade que essa pessoa tem agora, essa ansiedade que tem tomado remédio, tarja preta, para ser curada, e que não acontece nada, mas que Deus poderoso agora toque essa pessoa, e todo o poder de Deus venha sobre ela agora, câncer seja desfeito agora, dores nas pernas, flebites, veias agora, rim, fígado, em nome de Jesus agora, essa pessoa que tem enfermidade agora de bactéria, nos trato urinário, agora seja curada em nome de Jesus, seja tocada agora e toda essa enfermidade, o trato urinário, da bexiga, seja curado, desfeito agora, do coração, pressão baixa ou pressão alta demais, seja regulado toda a pressão agora em nome de Jesus, dor de ouvido, seja desfeito a enxaqueca agora, seja desfeita, curado pelo poder de Deus em nome de Jesus, e receba agora a cura, em nome de Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Então não tenha vergonha, orar é falar com Deus. Nós não devemos ter vergonha de pedir a Deus cura, e as pessoas dizem, mas eu não quero que ore, eu não acredito nisso, mas creem através da fé que Deus cura, Deus usa pessoas. Eu não sou nada, eu sou apenas aqui um qualquer a mais que tem aqui na terra, não tenho poder de nada, é Deus que tem poder. Eu só fiz agora uma conexão através da oração com Deus, para Deus tocar nessa pessoa e a pessoa ser tocada e ser curada em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento de oração, e a todos aqueles que vão assistir essa live referente Deus existe. Então, tchau para todos, Deus abençoe e tudo de bom. Amém.